Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais no IBAPcast, um podcast promovido pelo IBAP com o apoio do CREA. Cara, isso daqui é um bate-papo que a gente vai trazer aqui temáticas que estão muito associadas ao mundo de avaliações e perícias de engenharia. E hoje, muito honrado aqui que a gente está trazendo um doutor, né? Doutor Lucas, a gente estava brincando aqui, que ele vai trazer um pouco para nós o mundo aí jurídico para atender os condomínios e todo esse ecossistema das gestões condominiais por parte do jurídico. Então, Lucas, seja bem-vindo aí para esse IBAP, no IBAPcast, e que você possa trazer aí bons temas e vamos fazer um bate-papo aqui bem legal para essa galera para a gente entender como é que é os escritórios de advocacias atendendo essas demandas judiciais dos condomínios, construtoras e por aí vai. Primeiramente, Henrique, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando nesse podcast, né? Extremamente interessante a formatação, né, do material aqui e espero poder, né, contribuir com a dinâmica e com os assuntos que forem tratados aqui da maneira mais tranquila, né, e trazendo aí conteúdo para todos os nossos espectadores. Ah, coisa linda, coisa linda. E, gente, só para lembrar, isso daqui é um projeto do IBAP com o apoio do CREA, tá? Graças ao CREA, a gente tem esse requisito financeiro para a gente proporcionar esse conhecimento e esse bate-papo aqui para os associados do IBAP, para quem tem interesse na temática. E Dr. Lucas, como é que é? Chamo de Dr. Lucas, você me libera aqui chamar só de Lucas mesmo? Como estamos em casa? Por favor, só Lucas, estamos em casa, sem formalismos, e independentemente de estar aqui ou na gravação ou fora da gravação, sempre Lucas. Perfeito. É porque a gente também já fez um podcast externo aqui, tá, pessoal? Então a gente já brincou com isso e com outros temas. E Lucas, conte aí pra gente como é que você entrou nesse mundo jurídico aí, atendendo os condomínios, enfim, traz aí um pouco desse cenário pra gente conhecer melhor aí o Lucas até chegar aqui nessa mesa de IBAPcast aqui com a gente. Bacana. Minha trajetória é muito interessante porque conta com um pouco de sorte e com bastante dedicação. Eu venho de uma família que meu pai foi o primeiro formado, né? A primeira pessoa a ser formada, a ter um curso acadêmico, né? E Legal. ele sempre seguiu o magistério, né? Teve uma carreira de magistério, mas em um curso totalmente diferente do direito, né? De ciências contábeis. Então, Legal. desde criança, sempre acompanhei, né, a sua dedicação pelos estudos, pela academia. E o direito, inicialmente, não foi minha primeira opção de curso, né? Eu inicialmente queria engenharia civil. Então, Ah, olha só, é cara. tão interessante que no desenvolver, né, dos fatos da vida, eu fui sendo conduzido aí para estar de um modo ou de outro, né, dentro Aham, da engenharia civil, ainda legal. que na perspectiva do direito. E me formei na PUC, né, PUC Goiás, e assim que eu saí da faculdade, da universidade, foi muito interessante porque passava por muitas dificuldades financeiras, assim, como eu acredito que a maioria, né, dos universitários. Aquela vida universitária básica. Exatamente. E na época eu havia já conquistado, né, a minha aprovação na OAB e partindo, né, de uma premissa de que o meu histórico escolar, né, a minha dedicação ali refletida nas notas iria abrir portas, né, para entrar em algum escritório de advocacia, comecei ali a sair a distribuir, né, currículos por todos os escritórios aqui de Goiânia. Provavelmente, se algum advogado estiver assistindo aí esse podcast, pode conferir lá na sua caixa de e-mails, que provavelmente meu currículo estará lá. E fiquei 6 meses nessa angústia, né, Ah, de sim. conseguir passar em um processo seletivo. Raras as vezes eu passava, né, para alguma fase de testes, geralmente eram entrevistas mesmo, e naquela época a gente perpassava, foi em 2016, por uma crise que assolava boa parte do Sim, país, sim. né, e boa parte dos escritórios estavam demitindo ao invés de admitir profissionais. E curiosamente, naquela época já assim, sem qualquer tipo de perspectiva, né, de admissão, já tentando advogar de maneira autônoma, Legal. eu passei a estudar, né, voltar aos estudos, porque eu não tinha dinheiro para custear uma pós-graduação e
olhando ali a minha caixa de e-mails, vi que tinha um curso oferecido pela OAB, né, em parceria com a Escola Dalmas, Ah, legal. que na verdade seria uma palestra, né, que iria tratar ali de algumas questões afetas ao lançamento do curso de Direito de pós-graduação em Direito Imobiliário, Negócios e Operações. Boa. Era um curso inovador aqui no estado e, assim, não tinha nenhuma afinidade com a matéria, né, de Direito Imobiliário, até porque a gente não vê essa matéria de maneira específica Isso. na faculdade, né? Isso. Eu ia chegar até um pouquinho. Continua, continua. É, e nessa ocasião teve um sorteio. E no sorteio fui agraciado com uma bolsa integral, Aí vem a né, de sorte. pós-graduação, aí vem a sorte. E nessa pós-graduação consegui ingressar, né, no mercado imobiliário, conhecendo a minha primeira sócia e ingressei em uma construtora, né, no departamento jurídico dessa construtora, acabei assumindo ali a diretoria dessa construtora que Boa. lida muito com pavimentação de rodovias, né, construção civil pesada, e foi aí que eu comecei, né, a ter o contato de fato com a engenharia civil, né, com a construção civil e o direito imobiliário. E, paralelamente, fui dando sequência à pós-graduação, finalizando, conheci o Dr. Caio, né, durante Ah, a legal. pós-graduação também, que nós fomos colegas de curso, mas antes disso, colegas também conhecendo pela OAB, que hoje é o meu sócio, né? Bacana. E hoje o escritório já existia, né? Entrei na sociedade posteriormente e o escritório hoje presta, né, essencialmente serviços advocatícios de assessoria para condomínios, construtoras, incorporadoras, loteamentos e por aí vai. Perfeito. Porque, você tocou aí que é justamente isso, né? Quando a gente fala em direito, a gente já vem em mente o criminal, o trabalhista, hoje está muito em alta aí as holdings, né? Mas imobiliário, aí era curioso isso. Então, é o que você falou, né? Sorte com suor, né? Acho que Exato. me perdoem aí, mas acho que Pablo Picasso que fala uma vez, não, quando ele pintou o Guernica, né? Guernica, fala, não, você teve muita sorte em pintar esse quadro. Tive muita sorte, mas a sorte me encontrou lá dentro do meu estúdio pintando, né? Então, eu acho que é, é, é um encontro aí de sorte com suor. Sim. E esse mercado imobiliário é isso, né? Eu acho que vocês foram aprofundando ali, eu acho que você foi descobrindo ali um nicho de mercado que me parece que não estava amplamente, como que eu posso dizer? Estava coberto por bons profissionais, eu imagino, com referência e com dedicação a essa temática, né? É interessante que o nosso escritório aqui em Goiás foi o pioneiro, né, Imagino. a iniciar essa assessoria jurídica prestada exclusivamente para condomínios, né? Não exclusivamente, mas de maneira mais próxima e dedicada para a matéria. E hoje, condomínios, igual você já abordou, Henrique, é uma complexidade por natureza. Uma Ô, complexidade de louco. relações sociais, uma complexidade de relações jurídicas e as demandas são das mais variadas matérias, né? Existe ali uma equipe que precisa estar por trás, né, do escritório de advocacia que assessora esse tipo de cliente, né, que tem que estar preparado para enfrentar questionamentos desde ordem ambiental Uhum, até perfeito. questionamentos de ordem criminal, né, trabalhistas, cíveis, que é o mais recorrente, né, principalmente voltado à análise de contratos, enfim. E isso, assim, demanda uma preparação diuturna por parte do profissional para que Perfeito. ele possa estar atualizado e consiga responder, né, às necessidades ali que são às vezes manifestadas por um condômino especificamente ou em regra, né, pela própria administração que é submetida, provocada pelos condôminos e consequentemente transmite para nós, né, advogados, para estar dando ali um retorno. São demandas muito peculiares, né? E eu acho que cada condomínio vai tendo a sua demanda peculiar, né? Porque cada condomínio vai ter uma característica, né? Tem condomínios que são mais conflitantes ali, os condôminos, tem condomínios que seguem numa boa. Enfim, a gente vê aí diversos perfis. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque e faz todo sentido ter o Lucas aqui com a gente, né? Porque as áreas são, digamos, correlatas, né? O IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, atende muitas demandas de escritórios de advocacia, de construtoras, dentro da parte de assistência técnica, ter aquele olhar técnico da engenharia para saber se aquilo está certo ou está errado, se foi uma falha de manutenção, ou
se o condômino tem razão ou se a construtora tem razão. Então é por isso que esse papo nosso aqui é muito convergente. Eu achei que foi muito oportuno a gente promover esse bate-papo. E só para falar da lei de Goiânia, né? Goiânia tem eu, você e mais alguém que a gente conhece. E é engraçado que ele fez essa pós-graduação na Dalmas e por coincidência eu coordenei lá algumas pós-graduações dentro de engenharia de avaliações e perícias de engenharia. E a irmã do Lucas foi uma aluna nossa, né? Manda um beijão, um abração lá pra ela, Fernandinha. Fernandinha, no auge dos seus 1,42 m lá e mandando no aeroporto inteiro lá. E, Pode cara, deixar que e transmitirei. eu acho que ela tem sucesso, porque também eu já vi que ela era uma aluna, assim, interessada na temática, enfim. Sim. E voltando aqui pro nosso mundo, cara. E me conta aqui, vocês têm um projeto aí, né, embrionário, uma associação. O que vocês vislumbram aí com a criação dessa associação? O que é esse projeto? O que vocês enxergam no futuro desse... É um ecossistema, né? Vocês Exato. querem montar um... Querem não, já estão montando, né? Já. Um ecossistema desse mercado imobiliário que é gigantesco, né? Me explica um pouco mais aí. A complexidade inerente aos condomínios e essa demanda, né, por uma profissionalização, seja por parte do advogado, seja por parte do engenheiro que está ali na qualidade de assistente técnico, do contador, né, que está ali contribuindo com a análise das contas, dos terceirizados, das empresas que fornecem serviços de vigilância, de monitoramento, portaria, enfim, toda essa complexidade inerente aos condomínios, ela foi o motivo, né, pelo qual nós optamos pela criação, né, de uma associação sem fins lucrativos que chama ADEMSE, né? ADEMSE é a Associação de Desenvolvedores do Mercado Condominial e Imobiliário de Goiás. Essa associação ela veio justamente com esse objetivo, né, de tratar de uma maneira mais, como que eu diria, mais formal todas essas questões junto às instituições que são as principais instituições que nós precisamos tratar assuntos mais delicados, exemplo, CREA, OAB, CRC, Cresce, e que são afetas ao mercado imobiliário propriamente dito, e também para que nós possamos compreender essas necessidades através dos nossos associados. A associação já foi criada, né, em setembro deste ano e já contamos inclusive com o lançamento dela através de um evento realizado no dia 14 de setembro no CineX, que Legal. foi um summit condominial. Contamos lá com a presença de mais de 250 pessoas. Que legal. O público ele foi limitado pelas salas de cinemas, né? E todas as pessoas que dali estiveram presentes saíram com um quê, né, de necessidade de que a associação desenvolva mais cursos, mais eventos focados ali pela área que estava, de certo modo, desassistida, né? E aí, buscando, né, trazer sobre esse viés mesmo de ensino, de qualificação profissional, é que veio a criação da associação para nós tentarmos aí contribuir com a alimentar esse profissionalização. ecossistema e deixar esse ecossistema mais profissional, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente entra nessa temática aí e conte com o IBAP aí nessas palestras e cursos, porque é uma instituição que eu acho que pode contribuir muito aí com vocês. Certeza. Seremos bons parceiros. Com certeza. E entrando aí no mundo jurídico aí, quais são as principais demandas ali, os principais desafios atendendo os condomínios aí? Vocês atendem construtoras também? Construtoras também. Dentro do mercado imobiliário. Isso. A gente pode dizer que se a gente dividir esses clientes aí, vocês atendem mais construtoras ou mais condomínios? Como é que vocês... Olha, hoje nós temos lá no nosso escritório uma demanda que está bem equilibrada entre condomínios e construtoras essas construtoras mais voltadas para parcelamento do solo urbano, né, loteamentos. Mas está umbilicalmente ligada, né, também à seara de condomínios, porque, em regra, cria-se ali através porque nós proporcionamos essa assessoria desde o início, né, da constituição ali dos loteamentos até propriamente a entrega, né, para as associações ou os condomínios que desde 2018, né, foi criada a figura do condomínio de lotes, né, e a partir do momento daquela entrega, pode ser ou não que o condomínio ali constituído, ele continue conosco, né, ali para a finalidade de assessorá-los. E as demandas, né, mais recorrentes de condomínios, eu diria que são principalmente afetas a direito de vizinhança, né? Vão desde questões com mesinhas de direito, né, até
questões mais complexas, que podem variar de animais domésticos, Isso se daí pode ou deve não pegar pode, muito com vocês, né? até mesmo, Tamanhos. exato, até mesmo Airbnb, né? Que hoje eu acho que é uma questão muito, muito discutida e que tem despertado aí alguns enfrentamentos jurisprudenciais que contam com várias vertentes, né? Esses entendimentos jurisprudenciais. Pode o condomínio proibir ou não, né? Essa limitação seria uma limitação do direito de propriedade assegurado constitucionalmente pelo artigo 5º da Constituição? Ou seria uma possibilidade franqueada ali para que o condomínio ele possa zelar e organizar a sua administração ali, porque um Airbnb, por exemplo, pode oferecer segurança, risco à segurança do Do condomínio, condomínio. né? Então, são questões assim que, às vezes, num primeiro momento, podem parecer muito singelas, mas não são. Nossa, não vejo de jeito maneira. Não vejo de jeito maneiro. E aí, assim, nosso papel, né, é tentar contribuir com essa discussão, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito propriamente judicial, para que a gente consiga encontrar soluções que atendam, né, ambas as partes, porque nós não podemos desconsiderar por completo esses cenários, né? E você tem a figura do condômino que pode ser um investidor, comprou aquele apartamento só para investir, está ali privado, né, do investimento com um bem Exato, parado e exato. infelizmente que não vai gerar o retorno perseguido por ele, né? O mundo é muito dinâmico, né? Airbnb não existia alguns anos atrás, então essa modalidade é nova e os condomínios são muito anteriores a isso, mas vai ter que se adaptar, né? Porque não tem como fugir. Exato. Eu acho que não tem como fugir aí da modalidade do Airbnb. É prático, é fácil, você tem no mundo inteiro e está consolidado. Agora, acho que precisa de boas regras, né? Precisa de um bom regimento interno ali para definir limites, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. E vocês enfrentam aí demandas de vícios construtivos? Vocês lidam ali com laudos técnicos de engenharia para seja da parte condominial, ou seja, das construtoras ali? Vocês têm um pouco desse tato aí, desse trabalho? Temos demais. Inclusive, antes de entrarmos aqui, eu estava até comentando contigo, né, Henrique, que só essa semana nós estivemos acompanhando cerca de 3 a 4 diligências, né, envolvendo aí avaliação de trabalhos periciais, seja em nível judicial ou extrajudicial. E esse acompanhamento, Henrique, algo que nos preocupa muito, né, hoje, não só na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo da ADENSE, mas na qualidade também de advogado, que é atuante no mercado imobiliário e condominial, Perfeito. é justamente a qualificação dos profissionais para a realização dos trabalhos periciais. E isso pode gerar um problema, né, que Prejuízo. inicialmente eu advogado, eu não vou saber se aquela análise ela foi corretamente realizada. E aí, ao nosso ver, perícias não admitem subjetivismos. Ela tem que ser objetiva, conforme as normas Tá técnicas, em norma. está em norma, e assim, a conclusão ela deve ser totalmente Clara e desprovida objetiva. de qualquer tipo de interesse ali para o condomínio ou para a incorporadora Imparcial. ou a construtora, né? Imparcial. Imparcial, clara e E objetiva. quando nós enfrentamos alguns trabalhos que às vezes pecam um pouco pela qualidade, ou às vezes até muito pela qualidade, né? É, não precisa ser bonzinho, não, Isso tá? prejudica sobremaneira o desenvolvimento das negociações. Porque a partir do momento que você é confrontado pela incorporadora, olha, mas existe a norma técnica que é aplicável aqui, nós observamos, como que está o plano de manutenção, está sendo seguido, e aí às vezes aquele condomínio ele não estava assistido, né, de maneira adequada pelo administrador, né, que tivesse Uhum. conhecimento da necessidade de um plano de manutenção, de um relatório de tudo que foi executado ali no condomínio. E aí nós nos deparamos, né, nessa sinuca de bico, que seria a solução desses pontos, né, de divergência que, por vezes, não são superados em relação ao âmbito extrajudicial e acabam desembocando no âmbito judicial. Mas, assim, o que eu vejo, do ponto de vista prático, é que a melhor solução para esses casos, em regra, né, é que amigavelmente se resolva. Ou Porque depender da justiça. Primeiro que custas processuais hoje é uma questão que gera muita preocupação, né? e, Não... e orçamentos de condomínio geralmente já trabalham ali no limite já, né? Exato. E aí nós advogados tentando assim
primar por uma redução, né, de custos, e até porque não tem como nós precisarmos qualquer orçamento que seria para necessidade ali de resolver, né, aquelas falhas que foram identificadas, qual que seria o valor, né, para ser precificado ali para a ação. A gente estabelece um valor de alçada, que a gente fala, né, de R$ 1.000, R$ 100, para justamente conseguir, né, Uhum, umas uhum. custas menores, mas aí vem os No fim, honorários, né, que às vezes são pagos duas no vezes, porque final, você tem do assistente técnico para você avaliar se aquela construção está correta, se aquela falha estrutural ela é grave o suficiente para demandar uma intervenção imediata, e você tem ali a necessidade de, em âmbito judicial, ter um perito imparcial, porque você teve uma lide ali, para que você tenha a solução, né? exato. E aí é onde nós, em regra, voltamos, né, para o ponto inicial, ponto de partida, que é a negociação amigável. Então, por isso que nós sempre orientamos pela conversa, né, pelo diálogo junto à construtora, à incorporadora e o condomínio, para que busque encontrar esses pontos de solução e que ambas as partes tenham ciência de que um acordo, você vai abrir mão de algo. Nossa, é. Não há acordo em que você vai conseguir tudo, É né? isso. Eu tenho duas histórias aqui do que é o que a gente está discutindo aqui agora. E uma aconteceu essa semana, e a primeira é a da qualidade do trabalho do perito, tá? Claro, o trabalho do assistente técnico, você tem o poder de escolha. Você, Perfeito. opa, o orçamento é esse, então eu vou me colocar a régua aqui em cima, eu vou trazer esse excelente assistente técnico para me assessorar das partes técnicas, ponto. Porém, quando você entra na perícia, como é que fala? É um jogo de sorte. E aconteceu, eu estava como assistente técnico de um grande empreendimento aqui em Goiânia, um grande empreendimento. E para correções ali que o condomínio solicitava à consultora, a gente estava na ordem de milhões ali para corrigir os problemas. E eu falei para nossa assessoria de ó, cara, falei pro condomínio, né, ó, ir para perícia, a gente está caindo num mundo que a gente não tem o controle, e dito e feito. E a gente deparou com um laudo pericial de péssima qualidade. E já me veio aqui a temática, porque é justamente isso. Os laudos do perito, eu solicitei algumas perguntas, a gente faz os quesitos, tá? Isso é um procedimento jurídico, né? Dentro da parte das perícias, a gente elabora algumas perguntas para o perito responder, ponto. Perfeito. E eu solicitei, ó, essa fissura aqui é de uma responsabilidade por falha de manutenção, ou seja, do condomínio, ou por algum vício construtivo, defeito construtivo, e por aí vai. Enfim, eu tive a resposta do perito que ele não era responsabilidade dele atribuir responsabilidade aos vícios construtivos. Eu me deparei com isso. Cara, mas você tá aqui para isso. Ah, não. Cara, você tá aqui para isso. E perícia cara, assim, ele cobrou um valor, assim, e eu já alertei, ó, pela proposta que ele elaborou, ele não tem experiência do que a gente precisa. E aqui eu não tô falando de uma forma parcial, não, tá? Porque ele poderia ter ido pro nosso lado e ótimo, e antes de acontecer isso tudo, eu falei, gente, ele não tem experiência, pode dar muito bom ou muito ruim. Nesse caso, deu ruim. Ruim porque, cara, como é que um perito me fala que ele não tem a responsabilidade de atribuir o responsável pelas manifestações? É tudo que o juiz quer saber. E um detalhe também, já compartilhando uma experiência que nós tivemos, é o risco, né, em relação à precificação dos orçamentos também. Porque você trabalhar com uma tabela do Sinap ou da Goinfra seria adequado para avaliação mercadológica? E aí, Tá. às vezes, nós assim, deparamos com essas tabelas de preços que são utilizadas, e ok, para finalidade de licitações, perfeito, você precisa ter, né, uma fixação ali de limites para definição ou não do orçamento, né, público ali. Agora, para obras privadas é muito particular, né, Realidade é porque outra, né? nós estávamos conversando há pouco também. Em relação, por exemplo, a serviços de descida, né, que você vai ter que fazer uma reparação ali na fachada e que pode ter um desplacamento de De pastilha. pastilhas, né, itens ali que estão agregados na fachada, e aí você vai ter necessariamente que avaliar se aquela empresa, e aí entra o papel do advogado, né, se aquela empresa ela tem capacidade
técnico suficiente para que garantir ali as normas, o atendimento às normas de segurança e medicina do trabalho. Se ela vai ter a cautela ali suficiente para que a avaliação daqueles pontos de ancoragem, eles estão suficientemente, né, seguros ali para atender a descida de um andaime, né? Enfim, dos balancinhos, né? E isso tudo, às vezes, o pessoal naquela correria do mercado de, não, eu quero oferecer o preço menor, e aí o condomínio só busca o menor valor. Né? Aí você pega uma empresa que, às vezes, acabou de ser aberta, né? Não tem nenhuma ART ali que ela possa fornecer para demonstrar uma experiência a respeito daquilo, uma CAT, exatamente, uma certidão de acervo técnico, né? E tudo isso nós solicitamos através das nossas due diligences, né? Que são focadas para isso, é uma investigação daquela empresa. Isso. E quando nós desqualificamos, o pessoal pula lá em cima, mas o doutor, você desqualificou todas as empresas que nós fizemos os orçamentos aqui. Não, mas o orçamento era mais baixo. E aí volta naquela pergunta, né? E até que ponto que esses orçamentos que são apresentados nos processos judiciais, eles correspondem à realidade? E fora a volatilidade, né? De materiais, de preço, de mão de obra, dificuldade de encontrar mão de obra, são tantos aspectos que devem ser observados que, às vezes, você limitar ali uma indenização de R$500 mil, na verdade, pode representar para o condomínio um prejuízo de mais R$1,5 milhão. Isso, você entrou aí, perfeito. Numa temática, até um serviço profissionais do IBAP prestam, né? Nosso escritório, né? A Santiago Soluções de Engenharia também presta, que é o que eu falo muito para os nossos clientes, né? Para condomínios. Ó, não me contrate com um serviço pronto, porque já foi embora o boi com a corda, né? Nos contrate no procedimento de contratação da empresa que vai executar aquele serviço, porque a gente faz esse pente fino. O êxito do nosso escritório, quando a gente entra no processo, no procedimento de contratação dessas terceirizadas, dessas empreiteiras, o êxito vai lá em cima. A experiência do síndico com a prestação de serviço de engenharia vai lá em cima. Porque a gente tirou do radar aqueles orçamentos são inexequíveis. Exato. Isso vida real, tá, pessoal? Eu já participei de condomínios que os orçamentos, uma baita recuperação de fachada, um edifício com mais de 40 anos ali no centro de Goiânia, que a recuperação lá da fachada estava o orçamento entre 800 e 1 milhão e 100. Ok. Foi votado um orçamento de 350 mil. Vai executar? Não vai. A gente teve falsificação de RT, a gente teve a obra abandonada. E eu falei, lembra, pessoal, lá na Assembleia, o que eu disse para vocês? E um detalhe, desculpa te cortar. Não, mas que isso? Essa questão do acompanhamento da obra, extremamente importante. Nós sempre primamos, né, por orientar naquilo que, embora fuja um pouquinho, né, da orientação jurídica, mas também tem total relação porque a gente precisa garantir que aquela obra ela seja executada dentro dos padrões de qualidade, né, para os condôminos, até para evitar que depois falem, mas o advogado estava ali e não falou, né? E aí um dos critérios que eu considero essenciais para os contratos que são firmados é essa questão da contratação de um outro engenheiro totalmente imparcial para fazer o acompanhamento da execução do serviço e o principal é a forma de pagamento. Eu não consigo compreender, e aqui desculpe, né, aqueles que assim atuam, um pagamento de uma entrada e uma obra que vai durar ali, uma perspectiva de um cronograma físico, né, de obra que vai durar 1 ano e meio, você parcela ali em 6 meses o pagamento, finalizou o pagamento, aí vem um aditivo de 10%. Mas o 10% está dentro do limite, ok. Mas aí depois chega lá no final ainda e descobre, e assim, empreitada por preço global. Para nós, o que nós sempre buscamos é que seja atendido o critério de medição, que aí casa um com o outro. O acompanhamento do engenheiro civil com as medições realizadas e o proporcional, né, que foi executado seja aliquitado, porque nada mais é que uma contraprestação do que foi executado. E eu até concordo que tem que ser pago uma entrada, porque a gente sabe que tem mobilização de equipe, disponibilização de equipamentos, tem um custo inicial ali. Tem um custo inicial, normal. Agora, dali para frente, você ter valores fechados, para mim, é difícil a compreensão, principalmente em ambientes e edificações que contam com uma idade mais avançada, né? Que os tratamentos necessariamente a regra é que sejam um pouco mais caros, né? Ali
para que isso realmente corresponda à realidade daquilo que foi orçado, né? Perfeito. E minimize o risco daquela pessoa, já recebi, agora estou tranquilo, e aí vira aquela bagunça, né? Tá vendo? Pessoal? É muito convergente a realidade de um escritório de advocacia especializado no mercado imobiliário, né, que atende esses condomínios, com a nossa prática aí de perícias, avaliações e fiscalizações de obra. É muito convergente. Nem parece que eu estou conversando com um advogado, porque ele sabe tanto de contratações, de obra, dos problemas, que parece que a gente está conversando com um outro engenheiro. Mas é porque lida com o Bacana. problema e nós lidamos com os problemas, né? Só, Exato. como eu falo, né? A gente não executa, né? Então, eu tenho alguns parceiros, ó, cara, tal condomínio tá precisando de executar essa correção aqui. E o pessoal que executa, poxa, Henrique, mas você só me vem com um abacaxi. Eu, cara, mas eu lido com isso. Ninguém me procura com tudo bonitinho, não. Se procurou nossa empresa, nosso escritório, se mandou mensagem no meu WhatsApp, eu já sei que vai vir um pepino ali. Exato. Então, a gente lida com isso. E voltando um pouco aqui, ô Lucas, você me falou dos acordos, né? Pessoal, olha isso, né? O acordo é sempre. Tem que ser a primeira aposta, né? E eu tava apresentando um laudo de vistoria essa semana, segunda-feira, eu tava apresentando um laudo de vistoria predial para um condomínio, apresentando ali, tirando as dúvidas, porque um laudo costuma ter 200, 300, 400 páginas. Então é claro que a gente traz o resumo para o Uhum. condomínio saber as prioridades e como iniciar o planejamento a partir dali. Pronto, perfeito. Fiz essa apresentação e a gente identificou que um apartamento ali na cobertura estava tendo os problemas de infiltrações. E, gente, na reunião, numa mesa aqui, a moradora, óbvio, insatisfeita, né, com a administração do condomínio, ó, o problema, a briga ali na mesa no momento era o quê? Ó, a responsabilidade de arrumar este problema, essa infiltração, era de quem? Do proprietário ou do condomínio? Já que as evidências apontavam para que o problema era da parte da área comum Uhum. do condomínio. E começou aquela discussão, não, faz assim, ó, a síndica falando, faz assim, entra com um processo contra o condomínio, que aí o condomínio. Gente, que conversa é essa? Animosidade, né? É, porque eles já Animosidade. queriam processar a construtora, né? Aham. Não, a gente já vai processar a construtora, então você já entra com processo contra o condomínio, porque a gente. Gente, o que vocês estão conversando aqui? Eu não estou entendendo. Vocês têm que ter a empatia, né? Gente, vocês são moradores, vocês têm o convívio. Mas o condomínio está sem verba inicialmente. Ok, mas faz um contrato aqui de, o morador, dando exemplos, né? Porque tudo é possível. O morador arca com os custos dessa correção e dá desconto para ele Na taxa. na taxa de condomínio. Simples assim. Pode ser. Gente, nem tudo é tratado no jurídico, não. E olha que assim, né? Quanto mais problema jurídico, bom para nós. Mas, Exato. Exato. mas tem hora que o pessoal foge do bom senso, do simples. Foge demais. E nós tivemos agora, recentemente, que ajuizar uma ação, inclusive lá no Rio de Janeiro, né? Ah, E contra uma grande incorporadora que executou uma edificação que foi um erro de projeto, né? E aí é até complicado, porque assim, nós também estamos dos dois lados, né? Pensamos sobre os dois aspectos, mas nesse caso específico, o dimensionamento das vagas de garagem não comportava um SUV. Então, assim, certo. houve uma Um série, submédio ou um sub. SUV, uma HRV, para Opa! você ter uma noção, Não, né? aí não dá. É SUV pequeno, né? E aí o pessoal tentou por várias vezes uma conciliação junto à incorporadora e infelizmente ela teve a postura de falar, olha, judicializa. E isso hoje, assim, teve agora o encerramento da ação de produção antecipada da prova e agora os condôminos estão, né, buscando ali o ajuizamento, por meio do ajuizamento de ações individuais para pleitear essas indenizações, né? Porque aí já Uhum. vai para a área de indenização, porque o que você vai fazer, né? Você vai redimensionar as garagens, as Não tem vagas, né, como. os boxes, a disposição ali. E assim, lá a situação é tão crítica que ela beira ao ponto de inviabilizar a renovação de Sercon, né? Certificado de conformidade, porque se um carro estaciona em uma das vagas de garagem, inviabiliza por completo o acesso ao elevador.
Então, assim, foram erros crassos de projeto que até um dos questionamentos que a própria perita que foi nomeada lá, ela fala como que esse projeto foi aprovado no município, né, do Rio de Isso. Janeiro. E são questões, assim, que são extremamente evidentes ali no momento que você avalia, como foi esse caso, em que um acordo é a melhor solução. Você não vai Tá esperar claro, né? ali o ajuizamento de uma ação para que você possa solucionar algo que você já está ali, que você tem melhores condições para pagamento, que você pode se dispor, se o condomínio está falando que não tem dinheiro, mas condomínio é despesas versus receitas, né? Uhum, Então, se tem alguma receita extraordinária que seja necessária para saldar um débito, natural, convoca uma assembleia, tenta tratar ali junto aos condôminos, perfeito. não assuma aquela responsabilidade enquanto síndico para se tornar um algoz, né? Ou então uma pessoa ali divorciada dos interesses que por vezes possa ser da maioria ali dos condôminos, né? Então essas questões são muito tênues e não dá para entender, de fato, essa animosidade, esse interesse pelo litígio, né? Pela ação, que é totalmente Você acha isso antiquado, cultural? né? Assim, claro, né? A gente não atua em outros países, mas de repente você já escutou sobre essas temáticas, mas ou até pelo índice de processo per capita que tem no Brasil e outros países. Mas você acha que isso é um pouco cultural do Cultural. Brasil, do brasileiro? O brasileiro, ele, assim, naturalmente, né? Nós temos uma cultura que qualquer problema pode ser Ah, me leva na judicializado e nós justiça então. temos meios para isso. Às vezes, se a pessoa quiser, sem fazer uso da contratação de um advogado, vai no que chamam de juizados de pequenas causas, né, que são os juizados especiais cíveis. Então, esse acesso à justiça, inclusive, eu tenho um posicionamento muito crítico a respeito de juizados especiais e tenho total respeito àqueles que entendem de maneira divergente, mas, muito embora ele tenha um acesso muito simples ali para todos aqueles que têm o interesse de litigar em ações de baixa complexidade, se torna uma via, né, que por vezes gera problemas ali que você tem uma decisão judicial que foi tratado ali um assunto que às vezes a pessoa foi revel, achou que aquilo ali não seria muito importante e vai ter que pagar ali uma indenização e como o tempo em regra é curto nos juizados especiais cíveis, isso vai fomentando essa cultura. Não, olha, tive um problema que bateu no meu carro. Não, vou pedir um dano moral também, porque bateu no meu carro. Pô, você bateu o carro só, é um dano material, né? A pessoa te xingou, aí é outra situação, né? Mas tudo hoje é tratado com muita animosidade, muito interesse pelo litígio. E é interessante essa sua pergunta, Henrique, porque o Código de Processo Civil atual foi aprovado, né? Está em vigor desde 2015, 2016, né? 2015 para 2016. E ele tem uma premissa justamente focada na desjudicialização, que é Uhum. tirar ali a justiça, por isso que temos cartórios hoje com um poder maior, né, de solução de conflitos, você tem ata notarial como meio de prova, né, você tem ali a possibilidade de fazer divórcio extrajudicial, você tem inúmeros Para desinflar o sistema, né? inúmeras ferramentas exatamente para dar uma melhorada, né, nessa sistemática que hoje já é obsoleta. Né? Você ter que ir para a justiça para toda e qualquer situação não faz sentido. A Né? gente cita Pareto aí, né? 20% dos seus problemas é o que realmente importa. 80% são coisas pequenas. E aí 80% é coisa pra caramba e demanda um super tempo do seu, né? Exato. Então, isso, a gente usa muito isso na perícia, eu, né? Nosso escritório. Cara, às vezes você tá focado em alguns problemas que não correspondem ao que realmente vai dar um custo financeiro ou um custo de energia, de tempo. Então, na vida, eu levo muito essa temática. Dos seus problemas, 20% realmente importam. É Os outros verdade. 80% é a gente que está viajando na maionese e a gente que está criando pesadelos, né? Para você ver, tanto que isso é presente, né, na nossa realidade, que essa semana chegou um dos associados para mim e falou: Lucas, recebi uma ação aqui, mas, cara, eu não estou acreditando nisso. Né? Um condomínio horizontal, né, de casas. E aí, a condômina, né, no caso é a associação de moradores, eu vou falar condômina aqui para facilitar o entendimento, ela tem rinite alérgica e está pedindo a troca da grama, que é uma grama natural, para instalar grama artificial. Então, assim, até que ponto que isso Meu tem de fato interesse Deus. processual, até que ponto que isso foi discutido dentro do condomínio. E o condomínio, ele tem
total autonomia em relação às suas normatizações de regras. A positivação através da convenção, do regimento interno, Regimento. vincula os condôminos, a não ser que ela conflite com alguma legislação, né, federal ou municipal que seja, porque é justamente essa autonomia e independência que trabalha ali a realidade dentro daquela comunidade de uma maneira a atender os interesses comuns. Por isso que existe a Assembleia Geral, por isso que, por exemplo, obras, execução de obras, cada condomínio, e isso é muito importante ser analisado sempre, né? Vai ter uma definição de um quórum para aprovação de obras úteis, voluptuárias, obras, né, que sejam classificadas ali como emergenciais, como que vai se dar a convocação dessas assembleias. Então, tudo é sempre uma realidade. Mas essas questões, assim, que são muito absurdas, que nos geram preocupação, sabe? Até que ponto que aquela administração buscou solucionar aquilo ali? Será que aquilo ali, e a regra é isso, né? Tem algo a ver com um problema que teve entre síndico e o E condômino, né? eu coloco. Aí a gente sai até um pouco da temática da engenharia, mas aí ficar tratando esses problemas judicialmente, você cria. Aí volta, né? O que a gente estava falando inicialmente. Você cria uma atmosfera naquele condomínio crítica, né? Porque aí o condomínio começa a se tornar conflitante. Aquele condomínio, por exemplo, você também, depois você fala aí um pouco aí das suas experiências de assembleia, né? Eu também frequento algumas assembleias, mas gente, é muito característico quando você tá numa assembleia ali condominial e você vê que o clima daquele condomínio é conflitante. É todo mundo querendo brigar, é todo mundo querendo judicializar. E outros condomínios com problemas muito piores, realmente muito mais graves, com custos maiores, conseguem resolver de uma forma harmônica, de uma forma madura, né? Então, Sim. assim, eu dei aquele exemplo lá da síndica, então entra com... Gente, vocês não estão vendo que... Eu até comentei, vocês não estão vendo, vocês estão perdendo aí o convívio social de vocês. Imagine resolver tudo judicialmente aqui dentro, não vai ter paz esse condomínio. Geralmente, sempre que nós vamos fazer alguma assembleia, nós deixamos muito claro, né, e relembramos, na verdade que é uma lembrança, né, de que ao final daquela assembleia todos são vizinhos. Então, se é um condomínio vertical, você vai encontrar ele ali no elevador na hora que você estiver subindo, em um momento ou outro, né? E é impressionante essa animosidade que se é criada no ambiente da Assembleia. Parece que todo mundo vai armado, né? Né? Um assunto simples que sequer está constando da pauta tem que ser tratado ali naquele momento, porque a administração não quis dar ouvido, ou então porque aconteceu um problema com os filhos do fulano, e aí não tem nada a ver com a pauta quando você vai ver fugindo ali, né, da expectativa que seria o resultado, aquilo que foi proposto. E isso, Henrique, assim, nós identificamos que tem muito a ver com a administração. Muito a ver. Uhum, Não estou uhum. falando que necessariamente será, Sim, mas o quesito transparência, e isso é uma questão tão simples de transparência e ser político, porque você estar ali precisa, à né? frente da administração de um condomínio, você tem que ser político. Você tem que tratar bem, ainda que aquela pessoa ela tenha te tratado em algum determinado momento, né, de uma maneira desrespeitosa, mas poxa, você não está ali como fulano de tal, você está como síndico daquele condomínio, Você está né? Você representando, está né? Fica representando. momentâneo ali. Então, essa transparência de informações, essa divulgação de informações é essencial para que o pessoal acompanhe, né, a gestão, saiba o que está sendo realizado e, consequentemente, que os enfrentamentos desses questionamentos sejam tratados com leveza, porque às vezes o síndico é questionado numa prestação de contas, mas por que teve o atraso aqui? Aí ele vai lá em cima, mas às vezes é porque estava só simplesmente o sistema fora do ar e aí não conseguiu. E aí a pessoa se sente ofendida por um questionamento Isso é delicado. singelo, Isso é né? delicado, né? Extremamente Saber delicado. separar essas temáticas aí. Exato. E não sei se você consegue trazer algum caso aí que uma boa perícia, uma boa assistência técnica criou aí uma vantagem, um poder de negociação para vocês? Assim, você consegue trazer aí algum exemplo? Olha,
Para nós, vou te falar que é difícil, porque geralmente os honorários advocatícios o pessoal quer jogar para o lado, né? Não é um acordo. Brincadeiras à parte, Eu digo para resolução do conflito, né? sim, sim, sim. E é justamente isso assim que eu brinco, mas o nosso foco é justamente prestar assistência, né, para o condomínio, a partir do momento que ele nos contrata, é para resolver conflitos, né? Se aquele é um conflito de alta complexidade, como é o caso de uma perícia, nós temos que resolver. Foi submetido a nós, está dentro da assessoria mensal e temos que resolver. E os casos de sucesso do nosso escritório, eles foram, assim, como que eu poderia te falar? É, a regra é que foram acompanhados por nós, desde o início. Porque o início de tudo é o mais importante, sabe, Henrique? Sim, sim, É a sim. notificação extrajudicial, é o Sim. acompanhamento de quantas ordens de serviço foram abertas, até para que, aí volto na questão da transparência, a parte contrária, a incorporadora, a construtora, ela tem a ciência de fato no que é que está sendo discutido. Porque, poxa, se você estiver mal assessorado, pode ser que uma trinca, ela surgiu depois de um tempo de acomodação ali da estrutura, que a gente sabe que é no mínimo ali de 5 a 10 anos, Uhum, né, uhum. as estruturas, e não é crível e nem razoável que eu tente imputar a solução daquele vício que surgiu após o período de garantia, mas que está dentro das tratativas ali, tentar empurrar aquilo ali como solução, que é algo que o perito vai me dizer que, olha, Lucas, isso aqui é normal, isso aqui acontece. E aí eu tentar falar, não, mas eu quero que arrume tudo, né? Então, os cases de sucesso nossos foram muito baseados nessa análise assim de que nós acompanhamos desde o início, não teve troca de assessoria jurídica, né? Uhum, Ou isso é então um importantíssimo. perito que começou a avaliar, fez um laudo e depois passa para outro para gerar quesitos ali no processo, vira uma bagunça, né? E sempre para ontem, né? Sempre para ontem. Essa questão do prazo é muito importante de preparação, o próprio acompanhamento, né, dos serviços, o próprio acompanhamento das diligências que são realizadas, os percorridos, o apontamento ali do que é ou não relevante, fazer isso numa planilha, né, identificar pormenorizadamente o que é que pode ou não ser objeto de acordo, porque Uhum, pode ser uhum. que tem um vício ali que compromete toda a segurança, né? A gente teve um condomínio no Jardim Goiás que tinha um problema em relação agora eu vou esquecer o nome, mas é um elemento que fica junto ao pilar, né? Ele Mísula. não era com C o nome, é uma caixinha que fica ali próximo ao pilar. Hum. E aí, essa caixinha que estava fissurando ali, ela precisava ser trocada de imediato, porque ela era a sustentação lá que foi identificada pelo perito, né? De uma estrutura muito, muito grande, robusta ali de todo o condomínio. Eles tiveram que fazer aquele sistema de levantamento da Uhum. estrutura com parte hidráulica, né? Macacos Sim. hidráulicos e É. tal. E aí, nesse caso, foi um caso de sucesso, assim, que a gente considera, porque foi imediato, a incorporadora reconheceu a falha, e todos os condôminos ficaram satisfeitos ali, né, com aquela intervenção. Porque você tem que trabalhar também o lado comercial, né? Claro, claro. A incorporadora que nega de pronto ali, ou então cria, né, um ambiente de, poxa, depois a gente arruma, ou então você vai trabalhando ali, beleza, você tem um CDC ali, 90 dias para reclamar a partir do surgimento do vício. Mas, poxa, você acabou de entregar o empreendimento, 90 dias, eu estou no 91º dia, estou reclamando de um vício que surgiu aqui, que era aparente, mas beleza, eu perdi o prazo. É razoável você Judicializar, falar isso? brigar com Não, isso, e né? só me transmitir essa informação que eu vou transmitir para todos os adquirentes que eram seus clientes ou são seus clientes. Isso. Então, Isso vai muito em contra ao que eu falo, que é o seguinte: toda obra vai dar problema. Todo empreendimento vai dar problema. Não tem como fugir, gente. Uma edificação. Aqui em Goiânia a gente tem prédios bem grandes, né? 30 pavimentos, 40 pavimentos, né? Aqui os prédios, os empreendimentos são bem robustos. E aí que dá problema mesmo. Vai dar problema. Ponto final. Porque no pico de obra vai ter ali 200 pessoas. Cara, como é que você fiscaliza 200 pessoas? Você tem ali 70, 80, 100, 300 projetos para executar. Enfim, vai dar problema. hum, Mas o que eu falo da diferença da boa construtora, né? Quando alguém me pergunta é como que ela se comporta em resolver esses problemas, tá? Porque, gente, se a gente reformar a nossa... Se eu reformar meu apartamento de
e alguns metros quadrados, vai dar problema. Imagine construir um empreendimento que tem um VGV aí de 160 milhões, 200 Exato. milhões. Então, problema vai dar. Agora, a postura da construtora, aquilo que você falou, esse comercial, a postura da construtora, do construtor, tá? Não vamos falar só das grandes construtoras, não. Esses construtores de condomínios horizontais aqui, né? Enfim, você constrói a Minha Casa Minha Minha Vida. Casa Minha Vida. Qual é a postura que você vai ter para corrigir esses problemas? Aí que é o diferencial. Aí que vem a boa construtora ou o construtor e o mau construtor. É aí que eu separo esse mundo aí. Eu lembrei o nome, é Console, o nome do elemento. Console. Ah, perfeito. Aham. E assim, um exemplo prático disso, Henrique, é obras de acessibilidade. Por vezes as construtoras acabam passando ali algum Pecam. detalhe e outro. E houveram, né, atualizações das normas técnicas que abordam o tema, mas isso é uma questão que, assim, ela é social, né? Amanhã eu posso estar com algum problema, né? Assim, alguma deficiência física. Todos nós estamos sujeitos, né? Então, por que não resolver essas questões que às vezes são suscitadas, mas o pessoal olha, não, mas acessibilidade aqui, como é muito difícil, É, alguns elementos, às vezes você tem que trabalhar toda Re- uma demolição de uma Isso, piscina, né? isso, Assim, para isso. viabilizar o acesso. Mas até que ponto, sob o aspecto social, isso é relevante, assim, de ser, né, objeto de um acordo para não ser executado, Você né? tocou muito legal o que você falou, porque acessibilidade é muito entender a situação do outro, né? É muita empatia você resolver e ter a noção da acessibilidade nas edificações. E hoje eu vivo muito mais isso e não precisa estar deficiente ou sofrer algum dano físico para ter isso. Hoje, bom, sou pai, minha filhinha tem 6 meses e vejo quão é difícil você andar com um carrinho de bebê pela rua, pelas Olha aí. calçadas, pelo condomínio. Então, a acessibilidade não precisa estar associado só a aquele condômino, ou aquele cidadão que tem alguma deficiência, alguma limitação física, mas também a um simples pai ou mãe que está com seu carrinho de bebê. Então, assim, Exato. boa parte das pessoas vão passar por isso. Então, não é só limitações físicas, É, mas você vai ser, se você for pai ou mãe daqui uns dias, ou carregar o seu sobrinho, enfim, o que seja, você vai trombar aí na exatamente. temática da acessibilidade. E hoje eu tenho, eu encaro isso mais na pele porque eu carrego a minha princesa Luísa. E, Lucas, a gente está encerrando aí. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, desse formato de bate-papo hoje, né? Os podcasts que aqui a gente traz com a nomenclatura de IBAPcast, que é oferecido pelo IBAP com apoio do CREA. E se você quiser deixar algum recado aí, alguma mensagem, fique muito à vontade. E já vou agradecendo aí essa participação e essa disponibilidade de ter aceitado esse convite aí conosco. Que bacana, Henrique. E, assim, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite, né, novamente. De fato, é um formato bem interessante, porque é uma conversa quase que informal, Opa! né? E que nós abordamos muito, de maneira muito aprofundada, né, os conteúdos que foram aqui tratados. E a mensagem que eu queria deixar é justamente essa sobre o aspecto de profissionalizarmos mais todos os segmentos, né? Nós vivemos uma sociedade muito complexa, que tem passado por muitos problemas, né, de ordem psicológica, pela dinâmica mesmo que nós estamos sujeitos. Nós estávamos conversando também há pouco, né, sobre essa geração de hoje que é mais imediatista, e nós precisamos encontrar soluções, né? E essas soluções, elas vão desde o aperfeiçoamento, o estudo técnico, até mesmo a questão da empatia, do respeito, né, das considerações que nós temos que ter em relação ao próximo, que é o que se resume ao amar ao próximo como a ti mesmo, né? Perfeito. Então, isso eu tenho para minha vida como valor intransponível, né, inegociável, que é justamente de nós tentarmos compreender a dor do outro e saber expor a nossa dor, o nosso Sim, problema, né, de uma sim. maneira a atingir a convergência. Isso é difícil, mas tem que ser exercido todos os Exato. dias. E o papel do perito, nesse caso, é extremamente importante, porque é ele que nos vai dar os subsídios necessários, né, para que nós possamos conseguir encontrar ali os pontos de convergência e de divergência e, eventualmente,
tomara que assim se encontre, né, um acordo. Legal. Pessoal, daqui foi o IBAPcast, mais um IBAPcast, entre diversas outras temáticas que já foram tratadas e serão tratadas. Henrique Santiago, vice-presidente do IBAP Goiás. E obrigado aí por nos acompanhar, enfim, mais dúvidas, por favor, nos procure aí, se quiser deixar as redes sociais, procure o Lucas, o seu escritório. Lucas ADV. Lucas ADV, olha lá, não tem outro, é ele. Eu sou o Henrique Toledo Santiago, também fácil de achar nas redes sociais, e muito obrigado, pessoal. A intenção aqui é só trazer esse profissionalismo, trazer esse bate-papo, por mais que pareça informal, mas com muito cunho técnico, tá? Com muita vivência, com muita prática do mundo aí, dentro das perícias correlacionadas aí com o jurídico dos condomínios, incorporadoras, entre outros. Pessoal, muito obrigado e até logo.